TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Que a paz do nosso Mestre, Senhor Jesus, esteja com todos nós. Não poderia ser de outra maneira que a emoção comece-nos a assaltar. Queridos companheiros, aqui estamos neste dia muito especial para todos nós, para a nossa casa e, por que não, também, e em particular para mim, para a minha esposa e para a minha família. E não poderíamos ficar diferentes a uma humilde e sincera e singela homenagem por este dia, e que é feita aqui em Portugal, nem tanto, infelizmente, mas no Brasil, no meio espírita, todas as casas, elas neste dia fazem referência ao nosso querido Chico. É para nós um pouco difícil, porque convivemos, vem a emoção, vamos ver o que é que nós conseguimos trazer para todos vós. Nós começamos por consultar este livro do nosso querido doutor Weimar. Já esteve na nossa casa, já esteve nas jornadas, conviveu muito de perto com o Chico, porque na sua parte profissional como juiz, ele trabalhou em Uberaba e com isso esteve muito próximo, mas muito próximo mesmo de Chico. E fez este livro em que nós vamos buscar alguns assuntos que ele traz muito importantes. Outros passou para nós de modo particular, mas não pôs nesse livro. E coisas interessantes, muito interessantes. Diz ele que nascimento em 2 de abril de 1910 e, portanto, faria hoje 106 anos. E ele começa, o Weimar, no livro, a festa que teve lugar no mundo espiritual em 30 de junho de 2002, foi quando ele desencarnou, na verdade para receber o insígnio codificador do Espiritismo, que se superara a si próprio, concluindo e vencendo em toda a linha a segunda parte da sua missão sacrificial. Segunda parte. Prestamos atenção, ele entregou à humanidade o Consolador prometido num tempo recorde de 2 séculos, em 3 de outubro de 1904, como Kardec, a 30 de junho de 2002, como Chico Xavier. Façamos as contas, se esta última data, 30 de junho, acrescentarmos 18 meses, correspondente aos 2 nascimentos, que ele passou os 9 meses na barriga da mãe, da primeira e da segunda, o de França e do Brasil, veremos que os 2 séculos se completam na íntegra. Confesso-vos que eu não recorri à aritmética para saber se está totalmente correto, mas para ele o colocar ali é porque ele naturalmente fez essas contas e verificou que é justamente isso. Eu, quando li isso, fiquei assim, muito admirado. Ele teve o trabalho de juntar os 18 meses.
A razão deste livro, diz ele, o objetivo central deste trabalho é o de colaborar para que se comprove de uma vez por todas que a obra recebida por Francisco Cândido Xavier é de facto sem favor a complementação toda inteira da obra básica codificada por Allan Kardec. E isso foi analisado e nós verificamos, por pouco que nós estude e leia as obras, verifica que todo o trabalho dele, as 490 obras que ele tem, ou 493, ele é o complemento do trabalho que ele fez na codificação. Tem um detalhe importante que é que ele, quando Kardec, ele só fez o que pôde fazer. Faltou a parte religiosa na doutrina, que ele veio complementar na obra como Chico Xavier. Se nós verificarmos, ele se dedicou e trouxe para a doutrina a religiosidade em todos os aspectos, quer na mediunidade, quer na assistência social, quer na sua maneira de movimentar através da oração, incutir a todos a necessidade da oração, a parte religiosa. Tentou demonstrar ao longo dos textos que vêm precedidos por sucinto comentário que sobre todos os temas e ângulos da doutrina, Chico tem uma posição irretocável, ora ele próprio, ora Emmanuel, através dele, ora ambos. Ora, sabemos que Emmanuel foi o nosso ex-padre Manel da Nóbrega, isso até nos envaidece como portugueses, que foi o mentor dele e que havia uma sintonia constante e completa entre ele e Emmanuel. Sem intenção de louvor, fica evidente que Chico não é apenas um médium de invejável flexibilidade, mas é também um verdadeiro repositório de sabedoria e de virtude que transcende o habitual neste plano. Há quem diga que depois do Cristo, ele foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Naquilo que eu pude observar nesses todos aqueles anos, realmente passou grandes luminares e considerado até santos pela Igreja Católica, que contribuíram muito para o avanço da humanidade. Mas Chico, ele ultrapassou todos eles que passaram. Todos, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, ultimamente a nossa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, obrigado, mas ele conseguiu superar tudo isso, em todos os aspectos, não só nos 490 livros, mas também a sua maneira, a sua grandiosidade de amor às criaturas, a sua fé, a sua humildade, sobretudo. E isso transcendeu a todos aqueles que passaram. Depois de conhecer as obras de Allan Kardec, diz o nosso Weimar, e estudá-las ao longo de 40 anos, ao mesmo tempo que lia, estudava, analisava os principais livros psicografados pelo médium de Pedro Leopoldo de Uberaba, não tenho dúvida que tal acervo literário constitui a complementação da codificação kardeciana. Claro, analisou bem e se debruçou muito, não só neste livro, mas os outros livros que ele tem. O último que ele tem, deu-nos até para nós reeditar, Espiritismo e Transição Planetária. Não é isso? Pode corrigir, Rosarinho. Não, também não. Não é isso? É ciência e espiritismo, mas é a mesma coisa também. Ciência, Espiritismo, Transição Planetária. Faltou a ciência. E, portanto, ele se debruçou nessas obras, no seu trabalho, e que realmente ele verificou que ele foi
o complemento da codificação. Estou convencido, outro sim, de que Emmanuel, o supervisor-geral dessa obra exemplar, fez parte da pleia de espíritos superiores, o Espírito da Verdade, responsável pela materialização na Terra da terceira revelação, ou doutrina dos Espíritos, em cumprimento à solene promessa do Divino Mestre quanto ao envio do Consolador, e que está no Novo Testamento de João, capítulo 14, 15, 20, 17 e 26. Portanto, isso não foi inventado. Se nós vamos no Novo Testamento, lá está, em que o Cristo disse que na época prevista ele mandaria o Consolador prometido. E foi a doutrina que nós hoje vivenciamos. E que foi Kardec, que veio com a missão, e depois Chico Xavier, que realmente trouxe um movimento extraordinário. Nós, no Brasil, só com 2 acontecimentos, o primeiro e o segundo, pinga-fogo, parou um Brasil, hoje, 200 milhões de habitantes. De maneira que isso foi, por isso, a grande projeção que a doutrina tem, porque teve Chico Xavier. Infelizmente, aqui ele ficou um pouquinho sonegado, mas isso é um problema que nós poderíamos contar, mas isso não vem para o caso, dia 2. Vamos ficar com as suas obras, com tudo o que ele fez, aquilo que representa para todos nós, aquilo que nós podemos se beneficiar com a doutrina através do seu exemplo e da sua dedicação. Pergunta ao Chico que fizeram: poderia confirmar-nos se o mentor espiritual Emmanuel é o mesmo que sob tal cognome e também no anonimato da equipe espiritual elaborou com Allan Kardec a codificação grafadas a partir de 1856? E o Chico respondeu: creio que sim. Consegue para mim a certeza de que ele terá participado da equipe que colaborou na estruturação da codificação da doutrina espírita. A mensagem intitulada O Egoísmo, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que faz referência a Pilatos, é da autoria do nosso benfeitor Emmanuel. Não tenho dúvidas a esse respeito. Mas algo que nos deve envaidecer, porque ele, Emmanuel, mentor de Chico, é o ex-padre Manel da Nóbrega, que fez parte do Espírito da Verdade para codificar a doutrina. Aqui há dias eu disse, e nós, portugueses, apesar de ser uma nação pequena e até muito rebeldes, temos contribuído, quer a nível espiritual, para unir os povos, e na parte material, para unir os povos, mas como nós temos vendo aqui, também na parte espiritual. Todos os grandes divulgadores que foram daqui para o Brasil foram portugueses, a exemplo do nosso patrono Batuíra. O primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira foi português. Portanto, nós, os portugueses, na parte espiritual, demos muita contribuição para o avanço da humanidade. E nós hoje, aqui deste lado do Atlântico, temos a nossa TV, que está indo para o mundo inteiro, e que os que trabalham com a TV verificam o acesso que têm as nações, que têm facilidade para isso, e as visitas que têm. Por exemplo, do Brasil tem 18% dos acessos que tem, nos Estados Unidos e outros. Portanto, nós estamos continuando a colaborar pela divulgação da doutrina do Evangelho do Cristo. E aí que está a lição que está no Evangelho, que vocês leem diariamente
E vou ler a mensagem que está no Evangelho, capítulo 11. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer-a subir na hierarquia dos mundos. Expulsai o egoísmo da Terra para que ele possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Isso é o trecho do Evangelho e que é a colaboração do nosso Emmanuel, o ex-padre Manel da Nóbrega. O Espiritismo é algo muito sério, e porque é mesmo. E nós temos referenciado isso muitas vezes. Às vezes eu observo, porque convivo com muita gente, que muitas pessoas levam o espiritismo, a espiritualidade, os espíritos, num ânimo muito leve, sem se aperceber da gravidade e da profundidade e da seriedade que tem. E mais ainda, a energia com que estão lidando o mundo dos espíritos, e que nós, como espíritos encarnados, ficamos totalmente a um 000 perante a espiritualidade, porque este corpo de todos nós atrapalha sobremaneira. E os espíritos, quer seja a sua elevação inferior ou superior, nós ficamos sempre a perder, porque o nosso corpo atrapalha. Não é? De maneira que há necessidade de termos em conta que a espiritualidade, mexer com os espíritos, é coisa muito séria. E principalmente quando vamos a portas falsas. É melhor ficar em casa. É um conselho de amigo. E diz aqui, tão sério que o grande mestre só teve condições de enviá-lo através do Consolador depois de se passarem quase 19 séculos do seu retorno à esfera de amor e de luz, na expectativa paciente do amadurecimento espiritual da humanidade. Portanto, só depois de 19 séculos é que realmente nós estamos em condições, ou aparentemente em condições, para que viesse a explicação da sua mensagem do Evangelho. Para se ter uma pálida ideia da importância desse veio precioso, basta que se resiste que eminentes cérebros o têm pesquisado, a partir do advento do Livro dos Espíritos e seu natural desdobramento nas outras obras básicas e suplementares. Repare que cérebros muito adiantados o têm pesquisado. E lembrem-se que se não fosse a verdade e que se não fosse óbvia divina, já o tinham deturpado. E mesmo ao tempo de Kardec, os cientistas que foram até ele e que participaram, não foram, como depois eles aceitaram no primeiro momento, mas sim para desmascarar Kardec, que o que ele dizia não era verdade. Mas ao estudarem, ao observarem, todos esses eminentes cientistas se renderam à evidência e à verdade. É como diz aqui, muitos cérebros têm pesquisado e continuam a pesquisar. Chico Xavier, talvez dos cérebros mais desenvolvidos atualmente, eu já falei isso, por incrível que possa parecer, confessa nos idos de 1958, em carta dirigida ao então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuílio de Freitas, o seguinte:
diz o Chico, ultimamente estou frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola no espaço. Portanto, enquanto ele dormia, o seu espírito era elevado e ele frequentava uma escola. A doutrina nos ensina que nós, enquanto dorme, nosso espírito se ausenta. Então tivemos uma comunicação de uma entidade muito interessante sobre isso. E que nós participamos, principalmente os trabalhadores da doutrina, médios, nós trabalhamos durante a noite em aprendizado, em ajudas, reuniões mediúnicas, palestras. Por isso é que é aconselhável, ao deitar, nós se deitar preparado sobre os auspícios do Evangelho e da oração, para que possamos ser úteis à espiritualidade e a nós próprios. Por isso é que nós, no final de uma reunião, aqui nem tanto, mas no Brasil assim, despedimos-nos, mas nós vamos continuar trabalhando. Esse deve ser o ideal do espírito, a vontade e o desejo. Saímos de uma reunião, qualquer que ela fosse, mas nós vamos continuar trabalhando. E é o que acontece. E é o que aconteceu, que o Espírito me disse a noite passada. Portanto, isso é uma realidade. No espaço, Chico era convidado para assistir a uma escola em que o nosso irmão é professor de doutrina espírita. Confesso que é uma experiência maravilhosa. Estou aprendendo o que nunca pensei em aprender, olha aí, e tenho conservado a lembrança do que vejo com o auxílio dos amigos do alto. Diz isto no livro Testemunha de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. É muito importante. Portanto, vocês vejam que a importância da doutrina e a sua seriedade e a responsabilidade que nós temos. Eu sempre afirmei, diz o Weimar, que Francisco Cândido Xavier, em conversa amistosa com confrades de todos os rincões e camadas sociais, nunca perde a oportunidade de fazer ou mesmo suscitar observações genuinamente doutrinárias, ainda que nas entrelinhas, quando as circunstâncias recomendam que não precisa ou que não deve ser muito franco. Ele, apesar de tudo, ele era muito, como se diz, muito sagaz. Ele não sabia muito, mas nas entrelinhas, nas conversas que nós tínhamos, e quando sentámos no alpendre, eram conversas extraordinárias, ensinamentos muito profundos. E alguns dos companheiros que vinham com perguntas para ele, no final, quando eram convidados para ir para a reunião, e os que estavam ali entravam pela porta, como se diz, na porta do cavalo, e ficávamos junto dele. Disse, olha, eu vinha para perguntar isto e aquilo, mas aqui na conversa o Chico deu a resposta. É porque ele captava os nossos pensamentos. Isso sucedeu algumas vezes comigo. Ele captava e respondia de uma maneira muito especial à dúvida ou à pergunta que nós levássemos dentro de nós. As obras que retratam a sua vida e o seu intento permanente e contínuo trabalho mediúnico e assistencial ao longo de mais de 70 anos dão testemunho da veracidade dessa afirmativa. Ele, onde chegava, com quem conversava, fosse com quem fosse, a mensagem ela passava com uma grande facilidade. Eu me lembrava e lembro-me ao tempo do Cristo, quando ele se reunia com os apóstolos
na igreja que fundaram, em que o Cristo explicava aos apóstolos como é que eles iriam divulgar e responsabilizá-los para essa finalidade. Se nós, junto do Chico, ele era um ambiente, uma vibração extraordinária, que nos deixa muita saudade. Imagina os apóstolos junto do Cristo. Porque aquilo que o Chico passava era como que ficava gravado em nós outros. Ou porque ele fizesse com muito amor, que o fazia, ou porque era de ordem espiritual e que era necessário. Acho que já contei isto aqui, certa vez estavam conversando os companheiros lá sobre Elis Regina. O que se deu no palco, que ela desencarnou, tal. E eu fiquei sem perceber muito na conversa deles. Ele verificou que eu fiquei sem perceber, chegou-se ao pé de mim: filho, eles puseram mais dose no copo dela. Aí é que eu fiquei sabendo. Porque quando ela ia entrar para fazer o show, ela já tinha tomado a dose para que ela pudesse se apresentar. Mas a direção lá lhe jogou mais no copo e houve overdose e ela desencarnou no palco. Aí é que eu fiquei a saber, filho, eles puseram-lhe mais. Eram esses assuntos e esses acontecimentos que ficavam marcados muito profundo dentro do nosso ser, porque era de ordem espiritual. E é isso que me deixa muita saudade. Referindo-se, outro caso que chama a atenção, referindo-se aos centros de espírito, locais de oração, trabalho e estudo. Reparem bem. Casa espírita, local de oração, trabalho e estudo. Conforme ali se expressa, faz alusão ao fenómeno, colocando no seu devido lugar. Portanto, uma casa espírita, e isso devem ficar atentos, tem que ser um local de oração, de trabalho e de estudo. É o que faz a nossa casa. Porque acredito eu, não sei, que tem casas que ficam apenas no fenómeno. Só no fenómeno mediúnico. E ele diz aqui, faz alusão ao fenómeno, colocando no seu devido lugar. Ora, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo, a doutrina espírita evolui. Nós, os participantes, aqueles que somos adeptos, devemos também aprender que uma casa que só fica no fenómeno não é doutrina. A casa tem que ser oração, trabalho e estudo. E esta casa foi elaborada e edificada sobre isso que está aqui escrito. Oração, trabalho e estudo. E diz mais ainda, os centros espíritas devem ser locais. Quem é que está aqui que me pode ajudar aqui? Quem é que está aqui que pode ajudar? Vem cá. E agora? Não.
Deixa lá. Espera um pouquinho só aí, pessoal, que deu uma pane aqui de uma mensagem aqui. Pronto. Vou só voltar aqui, né? Daqui, volta aqui. Aí. Tá aí? É aí, né? Pronto. Tô confiante. Os centros espíritas devem ser locais de oração e trabalho. Obrigado, Haroldo. Estudo. Conhecer o espiritismo é de fundamental importância, mas, segundo Emmanuel me tem ensinado, esse conhecimento necessita ser traduzido na prática, a começar pelo entendimento entre os companheiros que constituem a equipe de cooperadores da casa. O fenómeno é um templo de orientação kardecista, deve ser acessório e nunca, sem dúvida, atividade essencial. Portanto, a mediunidade na doutrina espírita é um acessório, mas a essencial é a oração, trabalho e estudo. É uma chamada a atenção que ele faz a todos nós, para que ficarmos atentos como é que nós vamos valorizando e aprendendo e seguindo os ensinamentos do Cristo. Eu tenho aqui um caso muito interessante. Eu conheci o Herculano Pires, fui até o enterro dele também, e diz aqui, em princípio, todos somos interexistentes. Não sei se algum de vocês já ouviu, já pensou nessa palavra, interexistentes, ou seja, vivemos a eternidade, simultaneamente nos dois lados da vida, em razão da nossa natureza espiritual, enquanto estamos envergando um corpo somático. O caso que ora é narrado, porém, refere-se mais aos médiuns ostensivos, isto é, àqueles de mediunidade já adestrada. Foi por isso que eu já falei que, principalmente o médium, durante a noite, ele participa e ajuda e trabalha no plano espiritual. Eu me lembro quando o Chico falava que Herculano dizia que ele era interexistente, ele disse que não percebia, dava aquela risada, como era característica a ele. E vamos ver o que é que ele diz aqui. Há muitos anos atrás, o professor Herculano Pires me dizia ser todo um médium uma pessoa interexistente. Eu não compreendia, diz o Chico, muito bem o que ele queria exatamente dizer com isso. E pedi-lhe maiores explicações. O professor tentava explicar-me, dizendo que o médium, ao mesmo tempo, vive duas realidades de vida distintas. Mas, mesmo assim, eu ficava por entender o que tentava me transmitir. Portanto, o médium, se nós verificarmos a criança até aos 7 anos, uma grande parte tem evidência. Porquê? Porque aos 7 anos há o complemento da reencarnação. A criança, até aos 7, ela está nos dois mundos. Por isso é que nós somos criaturas interexistentes. Estamos nos dois planos. As pessoas se admiram em que a criança que diz que vê e que isso é uma realidade e que a espiritualidade é preciso trazer essa criança ao centro para que a espiritualidade ajude, para que isso seja cortado, porque atrapalha. Mas é assim mesmo, porque até aos 7 anos há a reencarnação. Depois, daí para aí, dos 7, há outra fase de vida. Por isso nós somos interexistentes. Passado alguns anos, quando o professor já havia desencarnado, como para si, como de costume, é muito importante isto aqui, há uma reunião do Grupo Espírita da Prece aqui em Uberaba. A reunião transcorria normalmente e comecei a receber pela psicografia uma mensagem de um rapaz recém-desencarnado, dirigida à sua mãe, que se encontrava aflita e que estava presente. Durante a mencionada recepção da mensagem, enquanto minha mão escrevia, o espírito amigo aproximou-se e disse:
Chico, nós precisamos de você neste mesmo instante, em uma reunião no plano espiritual, ligada por laços de afinidade ao grupo espírita da prece. Tome atenção, que é muito importante. Você faça o favor de me acompanhar até lá. Com a vida permissão de Emmanuel, resolvi então seguir o amigo em espírito. Andamos muito até chegarmos a um salão muito amplo. Lá dentro ocorria uma reunião e todos estávamos em silêncio e prece. Com grande alegria, identifiquei a figura do professor Herculano Pires, presidindo o encontro. Cumprimentamos rapidamente pelo pensamento. No plano espiritual é o pensamento e não a palavra falada. E soube que deveria substituir um médio que havia faltado ao serviço. Há um detalhe aqui, quando um médio que tem uma responsabilidade, por exemplo, numa reunião, e falta, é uma responsabilidade muito grande, porque há um programa já feito. Portanto, assim que é aconselhado é que a cadeira fique vazia. A falta desse médio, um médio, quando falta ao passe, é lá no plano espiritual, algo que precisa ser resolvido, porque o médio faltou. Muita gente não sabe ainda dessa responsabilidade e o que isso influencia. Uma mãe em estado de sofrimento esperava obter notícia do seu filho. Ambos já estavam desencarnados, mas a respeitável senhora desesperava-se por não ter tido ainda se encontrado com o filho querido desencarnado 10 anos antes dela. Normalmente nós pensamos, nós espíritas, ainda menos avisados, que quando nós desencarnamos, chegamos lá e que vamos se reencontrar. Não é nada disso. Cada um está na sua faixa. Você veja, 10 anos, mãe e filha não se tinham reencontrado. E ela está muito aflita. O estado íntimo da angústia desta mãe impedia-lhe a visão do filho dileto, seu estado emocional. Mas isso acontece a nós encarnados, a nossa ansiedade, a nossa aflição, ela dificulta os nossos familiares vir ao nosso encontro ou os nossos espíritos amigos. É preciso levar isso em conta. Foi-me dito algumas vezes, eu queria ajudar-me a teu estado de espírito, eu não consegui me aproximar de ti. Portanto, a mãe, apesar de ser mãe e filho, não se conseguiram encontrar. Porque o seu estado íntimo de angústia desta mãe impediu-lhe a visão do filho dileto, que se encontrava em condição espiritual um pouco melhor. Vocês, cada um está no seu estado evolutivo. Assim, enquanto o meu corpo físico psicografava uma mensagem de um rapaz do grupo espírita da prece em Uberaba, meu corpo espiritual também recebeu uma mensagem de outro rapaz, outro tema, na reunião do plano espiritual completamente diversa da primeira. Se nós vemos em Eurípides Barçanufo, ele estava dando aula para os alunos e ele se desdobrava. Os alunos já sabiam que ele ficava ali, muito quietinho, parecia que estava a dormir, mas não. Ele se distanciava e ia fazer partos a outros locais. Por isso é que nós somos ainda, porque somos interexistentes. Herculano Pires tinha razão. Agora perguntamos a ti, mas como é que o Chico fez isso? Estava psicografando e foi embora, e como é que fica? Portanto, o espiritismo é coisa muito séria. Certa vez, Chico estava no grupo da prece e notou que ia haver algum problema com pessoas que estavam ali, algum atrito.
E como ele sempre, um tempo, ele andou acompanhado com um soldado, um polícia, que Uberaba lhe facilitou. Esse polícia acompanhavam, ficava na porta. Mas naquele momento não tinha nenhum polícia. E ele sabia que na rodoviária tinha sempre de plantão um plantão de polícia. Ele foi até eles e eles quando viram, Chico, você está aqui. Eu precisava ir para o grupo espírita da prece. Pois não, nós vamos levá-lo. Ele entrou no carro, eles chegaram ao pé do centro, pararam, mas não sei porquê, quando eles repararam, ele estava sentado na mesa a psicografar. Portanto, aqui é o mesmo caso, que ele estava na mesa a psicografar e em espírito foi atender outra necessidade de uma médium que faltou. Mas são casos interessantes, assim. Os polícias depois, mas ele vinha connosco, agora já está lá, como é que é isso? Quando tudo terminou, o professor veio falar comigo, nessa reunião no plano espiritual. Você entendeu agora, Chico, que o que é ser um interexistente? Só então eu pude compreender, diz o Chico, o que ele quis dizer. Neste instante lembrei-me da minha abnegada mãe, Maria João de Deus, em uma das suas aparições havia-me asseverado com gravidade, Chico, a mediunidade é uma enxada bendita de trabalho, quando sabemos aceitá-la com Jesus. Fiquei então a meditar sobre o assunto. Isto ainda bem que espiritismo é coisa muito séria quando é aceita pelo Cristo, porque quando não é, tem consequências muito desagradáveis. Neste mundo, a Terra, levados pela ilusão, não sabemos escolher o que nos convém. Quase sempre optamos pelo transitório em detrimento do permanente. Permanente é a parte espiritual. Porque a parte material é transitória, nós temos aqui de passagem, e é muito rápida. Entusiasmamos-nos pelas coisas do corpo e nos descuramos das do espírito. Não recebemos de bom agrado os instrumentos do nosso progresso espiritual, os obstáculos, os reveses, a dor, enfim. A esse respeito, Alino da Silveira, em seu último livro, o último recente livro, Momentos com Chico Xavier, conta que o Chico, ponderando sobre o assunto, rememora o seguinte fato. Diz o Chico, muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus, para que erremos menos. É preciso vermos quando há qualquer imprevisto. É por isso que diz que a dor é uma benção. É porque há um alerta para que haja uma contenção da vida, do nosso pensamento, o que estamos fazendo, o que estamos praticando, qual é o rumo que nós temos seguindo, qual é o melhor para todos nós como criaturas de Deus. Portanto, são cercas de Deus para que erremos menos. Lembro-me quando o personagem Ricardo, do nosso livro, O Nosso Lar, preparava a sua volta ao corpo, após visitar a família espiritual durante um desdobramento, durante o sono, os filhos indagam que poderiam fazer por ele enquanto estivesse reencarnado. E ele responde, rogue a Jesus para que eu não disponha de facilidades na terra. Mas é o que nós pedimos,
aquilo que é mais fácil. Você, o Espírito, Ricardo, ia reencarnar e disse que eu não tenho facilidades na Terra. Roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na Terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez, o caminho seja mesmo o da dificuldade e o da dor. Quando nós abrimos esta instituição, há 18 anos atrás, eu dizia para os companheiros, os primeiros que vieram, a dor é uma bênção. Ora, nós ainda, ou materialistas, ou porque entregues em outra religião, achamos que a dor é uma coisa muito ruim, não pode. Passados uns anos, esses companheiros diziam, Sr. Orlando, hoje, pelo que eu aprendi, por aquilo que eu consegui, você tinha razão. A dor é uma benção. Se eu perguntar a todos vocês quem é que veio pelo amor e pela dor, imagine, a maior parte levanta a mão, assim como eu, como a minha mulher. É a maneira que nós somos convidados a seguir outro caminho, a seguir o caminho do Cristo, é através da dor. E ele deu exemplo através da cruz. Aquele que queira seguir-me, carrega a sua cruz e me siga. Esse é o caminho. O poder das trevas. Falávamos há pouquinho que as pessoas levam, às vezes, as coisas de ânimo leve em termos espirituais. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ao tomar conhecimento de quase tudo o que se tem escrito sobre Chico Xavier, é o Weimar que diz, de alguns anos a esta data, constatamos que o inestimável discípulo do mestre Galileu anda sobre ovos. Eu achei muito estranho. No que se relaciona ao contacto com os nossos irmãos do mundo espiritual inferior. Os companheiros são testemunhas aqui da casa, principalmente os que estão na direção, os que estão em tarefas. Tenham atenção, porque de um momento para o outro nós somos abordados por espíritos que nos colocam em dificuldades. Eles mexem nos nossos computadores, mexem na nossa internet. A nossa televisão, então, é o que é mais atacada. E sexta-feira o Espírito conversou comigo, ele estava lá em cima atrapalhando. Vejam que é preciso ter muito cuidado. E eu chamo a atenção aos nossos companheiros. No que se relaciona ao contacto dos nossos irmãos do mundo espiritual inferior. Não podemos dizer que os teme, que os Chico, mas sim que os respeita, dizendo da grande organização que tem e do enorme poder mental de inúmeros deles. E nós temos a experiência, eu tenho 50 anos, de lidar com os dois mundos. E a organização deles. Essa entidade de ontem, vamos ir um pouco mais além, ela foi mandada pela organização do mundo inferior. O mundo inferior coloca-lhe um chip de controle. Agora não estou pondo para ver onde é que estão as crianças. O mundo inferior é tão bem organizado que faz isso. Para a espiritualidade aqui da casa, livrá-lo do chip que foi colocado, eu tive que incentivá-lo a falar Jesus. E que ele não queria. Porque a organização diz, vocês nunca falem em Jesus. E os companheiros que estavam comigo verificaram.
A hora que ele conseguiu pronunciar a palavra de Jesus, os espíritos desligaram-no e levaram-no para tratamento. Olha a responsabilidade e a seriedade que diz aqui, que chama a atenção. E que o Chico, por ser Chico, respeita. E eu respeito muito. Bom, mas você está numa casa espírita, você... Não é nada disso. Foi escrito aí atrás que as trevas são altamente bem organizadas. Porque são os espíritos encarnados, altamente inteligentes, professores e todas as atividades que têm, que no mundo espiritual continuam, porque não há nenhuma mudança. Diz aqui, o povo subestima o poder das trevas, mas elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. E eu vos contei agora o caso daqui da casa. Eles me criam todos os tipos de dificuldades possíveis e imaginárias para que eu parasse a mediunidade. Os médios são os mais atendidos e mais perseguidos. Porque os espíritos não querem que eles exerçam a mediunidade, porque os descobrem, porque os atraem para reuniões, porque os mascaram. Certa vez um espírito de Emmanuel me disse, você será testado de todo jeito. Diz o Chico, penso muito antes de sair de casa, porque não sei o que vai acontecer. Muitas vezes eles improvisam na hora, parece que ficam esperando eu dar um tropeção para acabar de me empurrar. E é o Chico, imagina, nós. Certo dia levei um tombo, caí de costas, batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouvi o Espírito Emmanuel dizer-me, agradeça. Olha aí. E o Chico disse, como agradeça se o seu Espírito me derrubou? Ainda no chão, procurei elevar um pouco a voz e disse, obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Qual de nós é que faz isso? Mas é preciso fazê-lo, reparem bem. No caminho de volta para casa, perguntei ao Espírito de Emmanuel, porque o Senhor me disse para agradecer, porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força. Olha aqui o ensinamento profundo. Pois é. Agradecer sempre, tudo. Está na hora, eu tenho que desligar. Vive-se na Terra um momento revolucionário de geral e franca efervescência em todos os campos de atividades. Este livro já foi escrito há mais de 20 anos. Registra-se uma verdadeira conflagração social em todos os países, cuja causa primária é de natureza espiritual. Os políticos, os homens dizem que é por este e por aquele motivo, mas aqui está escrito aí, a causa primária é de natureza espiritual, com inevitável reflexo no plano de experiência dos homens, na presença física. Tudo está a indicar que o planeta, exaurido e cansado da ação nefasta do homem, procura reagir ao nível da lei de causa e efeito. É o momento de transição esperado e tantas vezes profetizado ao prepassar das eras. Foi escrito há mais de 20 anos este livro. O que se passa no interior de cada pessoa só é prescrutável por Deus e pelos espíritos que já alcançaram elevado grau de pureza. Cada criatura é um verdadeiro universo moral e por isso mesmo mais importante que o universo físico, porque consciente da sua existência, enquanto que o universo físico, apesar de sua grandeza, ignora que existe no desejo de René Descartes. Eu vou ser rápido porque estamos no final. Beijar os pés. Muito interessante. Eu convivi com o Chico em grandes
agrupamentos. Em São Paulo fazia-se anualmente um encontro para 2.000 pessoas. E Chico fazia questão de beijar um por um. E eu tinha uma posição naquele trabalho muito ingrata. Tinha a fila e eu tinha que dizer à pessoa, olha, seja rápida, porque tem muita gente. E as pessoas não gostavam. O meu posto ali era difícil. Mas ele fazia questão de dar uma rosa e beijar a cada um. Um ao outro uma palavrinha, um segredo, uma coisinha. E era engraçado. Quando ele queria falar com a pessoa, ele olhava para mim, eu já sabia que ele queria dar um recadozinho àquela pessoa. A pessoa falava muito rapidamente e passava. Sobre esse ponto, conta Luís Silveira em momentos com Chico Xavier, nesse mesmo livro, a seguinte experiência que teve com o médium. Eu vou terminar já. A multidão continuou desfilando. Todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Imagine beijar 2.000 pessoas. E eu observei isso e participei muitas vezes. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem que nos seus 88 anos, mais de 70 dedicados ao entendimento de pessoas, que lhe atrevi a perguntar, e com isso eu vou terminar, por que você beija a mão deles? A humildade da sua resposta continuará emocionando-me sempre, porque não posso me curvar para beijar-lhe os pés. Que ensinamento, que humildade, que espírito nós tivemos a bênção conhecer direta ou indiretamente. Porque temos as suas obras, as obras que estão dele. Tudo que ele deixou está aí para nós aprender. Quero só mostrar aqui o açude onde ele ia meditar e orar. E a primeira vez, diz aqui, onde se deu o primeiro encontro com Chico e Emmanuel. E aqui fizeram lá um monumento muito interessante e até chamam de Pedro Leopoldo lá o caminho da luz. Nunca consegui lá ir e tenho muita pena. Queridos companheiros, rapidamente foi o que nós pudemos apresentar para vocês sobre esse admirável espírito que tivemos e temos a bênção de rever nas suas obras tudo o que ele pôde fazer para todos nós. Agradeço a todos e desejo a todos muita paz. Muito obrigado. Um bocadinho com o nó na garganta, como se pode imaginar, não é? Assim, é muito emocionante ouvir o Sr. Orlando falar sobre Chico, é realmente uma bênção. Os grandes mestres sempre passaram as mais importantes lições àqueles que andavam consigo, não é? O mestre e os seus discípulos caminham juntos e é assim que é feita a passagem daquilo que é realmente mais importante. Nós temos a bênção de poder receber isso diretamente por alguém que andou com Chico durante muitos e muitos anos. É fundamental lembrarmos de que Chico não é passado, Chico é presente e Chico é o nosso futuro se nós soubermos aproveitar. A obra que ele nos deixou é preciosa, está toda aí. São 200 anos de trabalho, então nós temos bastante trabalho também para realizar, mas está tudo aí. E a incumbência é nossa.
Era Chico também que dizia, e está naquele livro de Bacelli, que é precioso, o Evangelho de Chico Xavier, que ninguém sobe ao céu com asas emprestadas. Temos que fazer pelas nossas. Isso é trabalho e está tudo aí. É dito e é sabido, o Sr. Orlando nos traz muitas vezes que a mediunidade ostensiva é cada vez menor. Aquilo que a espiritualidade nos precisava passar está aí. Então, é aproveitarmos. E esse é, com certeza, o maior tributo, a melhor forma de gratidão que nós podemos demonstrar a um trabalho imenso, que nós ainda nem temos bem noção do que foi. Então, para gratidão a Chico Xavier, para gratidão a Kardec, vamos fazer por isso, cada um de nós, lutar para aproveitar bem esta sua encarnação. E vamos estudar. Esse é um trabalho que nos é colocado. Estudar para poder viver melhor. É só essa a função, não é? E vamos aproveitar as bênçãos que são derramadas neste local. Que cada um de nós encontre dentro de si o local onde gostaria de se encontrar com o Chico Xavier. Vamos encontrar-nos com ele. Ele está com certeza muito atento ao nosso planeta azul, sabendo que vai ser celebrado hoje. Pedimos à Dona Aldina para vir até aqui fazer a prece.